RX 590 GME. Em um dos conteúdos anteriores do canal, a gente testou essa placa de vídeo. Uma placa de vídeo que poderia oferecer um nível de performance muito próximo da GTX 1660, custando em torno de 600 e poucos reais no AliExpress. Mas na prática, quando a gente testou essa placa, a gente descobriu que ela não era de fato a RX 590 GME, possuindo um chip gráfico de uma RX 580G, que na verdade tem a performance de uma RX 580 base. Mas ainda assim não deixa de ser uma placa de vídeo que é pelo menos 12% mais poderosa que a famosa RX 580 baratinha. Mesmo com essa questão, eu acredito que essa placa de vídeo é relevante para o mercado e por isso que no conteúdo de hoje a gente vai tentar extrair o máximo da performance dessa placa, daquele jeitinho que eu tô viciado, que é usando o famoso programa do patinho, o Lossless Scale. Bom, agora já tô com ela montada na minha máquina e a gente não vai perder tempo aqui, ó, e executar o programa do patinho, que é o Lossless Scale. Você pode achar bem baratinho na Steam, uns 17 reais mais ou menos. E esse programa ele consegue gerar um pouco de FPS a mais para minha placa de vídeo por um método similar a uma inteligência artificial. A ideia desse vídeo aqui é a gente conseguir usar esse programa para gerar mais FPS, da gente usar o máximo do potencial dessa placa usando somente ela. Tem alguns outros conteúdos do canal que a gente usou um método que a gente descobriu há pouco tempo, que basicamente permite com que a gente use uma placa de vídeo ou um gráfico integrado para gerar o FPS através dos recursos parecidos com inteligência artificial, enquanto a gente usa a placa base para rodar, né? Só que o que eu quero ver aqui é aonde a RX 590 GME fake do AliExpress chega por ela própria, né? Vamos supor que eu não tenho nenhuma outra placa de vídeo no PC. É isso que eu quero ver, qual a performance que ela alcança. Então já vou abrir aqui um jogo bem pesado, que é o Star Wars Jedi Fallen Order. Pouco tempo atrás, né, ele foi bastante criticado por ser muito pesado. Aliás, é o Jedi Survivor, perdão. Como ele é um jogo bem pesado e essa é uma placa de vídeo de entrada, eu tô colocando ele aqui com preset baixo. E a resolução aqui tá em Full HD, que é a resolução do meu monitor. O jogo tá em janela, em tela cheia, porque ele acaba funcionando melhor assim, utilizando o Lossless Scale. E é assim que o jogo roda, pelo menos nessa parte onde a gente está nessa configuração. Você pode ver que no baixo, em Full HD nativo, não estou usando nenhum método de upscale, a gente tem uns 38, 39 frames. O jogo tá feio? Não, nem um pouco. Inclusive ele tá rodando de uma maneira aqui que para mim tá tudo certo para jogar. Mas é claro que a gente tem como melhorar a performance dele. Um dos métodos que a gente pode utilizar para melhorar a performance, inclusive já tem dentro do próprio jogo, é o método de upscale, que é vindo aqui em configurações. Acredito que a maioria dos jogos novos já tem esses métodos dentro deles, né? Eu descendo aqui nas configurações de gráficos, na verdade, eu consigo ligar o AMD Fidelity FX Super Resolution. Colocando aqui no modo qualidade, por exemplo, ele vai renderizar o jogo um pouco mais baixo da resolução 1080p e um recurso de inteligência artificial vai tentar entregar essa mesma qualidade pra gente. E quanto mais eu mexer aqui, por exemplo, se eu colocar no desempenho, ele vai renderizar uma resolução ainda mais baixa em prol da gente ganhar desempenho, né? Então vamos tentar colocar aqui no desempenho ultra. Eu acho que vai afetar bastante o gráfico. Eu também posso vir aqui, ó, e desabilitar os efeitos visuais do jogo. E aqui, mesmo fazendo isso, cara, poxa, parece que não aplicou direito. Olha lá, o jogo tá uns 35, 36 frames. Pesado, né, cara? Bem pesado. Vou até conferir de novo. Ó, aparentemente tá no modo desempenho ultra mesmo do Fidelity FX. Desabilitei os efeitos e a gente não teve uma grande diferença notável, né? A gente ainda pode deixar assim, que eu acho que o gráfico do jogo não ficou muito prejudicado. E agora que vai entrar o programa do patinho pra gente tentar melhorar a fluidez percebida no jogo. Bom, aqui a gente vê que o jogo tá mais ou menos uns 37 quadros. E é o seguinte, cara, eu tenho aqui a minha placa de vídeo rodando a 100% do nível de utilização da capacidade total dela. E o programa que a gente vai usar, que é o Lossless Scale, para gerar os recursos através do método similar à inteligência artificial, acaba consumindo também recursos da placa de vídeo. Então, para eu conseguir ativar ele e obter um pouco de fluidez sem perder performance no jogo, eu vou ter que tentar travar o jogo a 30 FPS e a gente vai ver o que vai acontecer. Então vamos aqui nas configurações, se o jogo tiver a opção de travar, eu travo pelo jogo, se não tiver, eu dou um jeito de travar por fora do jogo. Bom, aqui nesse jogo eu não consigo travar o FPS em si, mas eu posso ligar o VSync. Porém, eu vou travar aqui pelo programa de medição de FPS que eu estou usando, que é o MSI Afterburner. E aqui a gente tem um Riva Tuner. Eu vou travar aqui a 30 FPS no campo
Frame Rate Limit. Tem vídeo aqui no canal ensinando como você usa o MS Afterburner, caso você queira. E agora que o jogo está travado a 30 FPS, em teoria era para a placa de vídeo ficar com um nível de utilização abaixo do 100%, mas infelizmente a gente não conseguiu desafogar tanto a placa de vídeo. Então vamos ver o que vai acontecer na hora que a gente tentar usar o Lossless, pode ser que dê errado. E agora eu vou vir aqui no programa do Patinho, vamos colocar ele para usar a geração de quadros LSFG 3.0, você colocando na versão beta da Steam, você vai ter essa geração de quadros liberada. Vamos usar aqui o modo de geração de quadros X2, ou seja, a cada 2 FPS ele vai tentar gerar mais 2 FPS pelo método similar à inteligência artificial. As outras configurações eu vou deixar as mesmas que já vêm pré-determinadas pelo programa. E aqui nesse modo de scale, né, escala de resolução, a gente pode fazer o upscale do jogo assim como a gente fez dentro das configurações do jogo. Mas de primeira aqui eu vou deixar desativado. As opções de renderizações também não vou mexer, vou deixar do jeito que vem. E aqui é a exibição de GPU também. E vamos aplicar o dimensionamento, ver o que acontece, tá? E aqui nessa cena, se liga só, a gente tem a RX 590 com 100% de uso, igual estava antes, mas aqui o Lossless Scale já está me mostrando que ele está tentando subir o jogo de 30 FPS para 60 FPS com geração de quadros, né, pelo método similar a IA. Aqui a gente tem 33.3 milissegundos de frame time, ou seja, até o momento não alterou em nada. E vamos ver aqui, na hora que eu começar a me mover, cara, realmente, ó, a gente tem um ganho considerável de fluidez. Porém, como a placa de vídeo está afogada, a gente tem algumas oscilações, e olha só, infelizmente o FPS base aqui, que é o FPS que conta mesmo ali para performance bruta, às vezes oscila, né? Ó, igual aqui, na hora que eu desci, ele foi para uns 28 frames. Mas ainda assim, considerando a fluidez que eu ganhei aqui na tela, eu acho que compensou ter ativado. Então olha só, a gente praticamente dobrou a fluidez do jogo. Falando nisso, né, meus amigos, eu tô vendo aqui que tá mostrando a RX 580 aqui, deixa eu atualizar o nome. Na verdade, a RX 590 GME é chinesinha, né? Então tá aí, ó. Vou mandar um pouquinho mais no jogo aqui pra gente ver. Cara, sinceramente, até o momento aqui, eu acho que valeu bem a pena eu futicar aqui. Ele legal, hein, cara? A gente não tem defeitos notáveis no jogo. Tá bala, velho, tá bala. Apesar de que, olha só, no combate aqui o FPS tá caindo para os 26, 27. Gostaria pelo menos que a placa de vídeo estivesse conseguindo manter os 30 quadros, cara, nessa situação. Então, vamos acabar esse combate aqui e eu vou fazer o seguinte, mano. Vamos destruir aqui o bichinho. Legal? Vamos fazer o seguinte. Tem como mexer mais no Lossless Scale. E agora, vamos aqui na opção de geração de quadros, e a gente pode controlar a resolução dos quadros gerados com inteligência artificial. Eu vou colocar lá embaixo, gente. Vou colocar lá embaixo no 25 para forçar menos da RX 590. Então vamos reaplicar aqui esse dimensionamento e essa qualidade gráfica que nós temos. Presta atenção, na hora que eu viro aqui a câmera, eu tô com alguns probleminhas na imagem. Olha ó, o rosto do personagem aqui, ó, principalmente. A gente vê que ficou alguns artefatos, tá dando um pouco de tearing na imagem, né? Eu posso também pedir pro Lossless Scale tirar o screen tearing. O tearing é quando a imagem ela quebra assim no meio, igual você tá vendo aqui, tá vendo? Vamos mexer aqui, deixa eu ver, ó. Tá aqui, ó, permitir tearing, né? Vamos colocar aqui, ó, modo padrão para não permitir, aplicar de novo. Melhorou um pouco, né? Mas como a gente baixou muita resolução dos quadros gerados automaticamente aí, a gente teve sim um defeito. O que para mim não deixou o gráfico feio, acrescentou um defeito aqui na tela, mas isso daqui, pô, eu acho que é um defeito que dá pra gente relevar. Legal, né, cara? Olha só. E aqui a gente pode ver o FPS base, sob essas condições na cena onde que eu tô, ela tá conseguindo manter os 30, aí daí vai lá o Lossless multiplica, né? Ou seja, olha só, até nessa cutscene aqui, né, que é um pouquinho mais pesada, o negócio tá indo legal, cara. Olha lá, usei o poderzinho aqui e tem um monte de NPC na tela e tá tudo fluindo, cara, olha. Realmente, assim, de fato, né, a gente desbloqueou a performance aqui da RX 590 GME, a versão malucona chinesa, nesse jogo. Não tem o que falar, gente. A gente realmente desbloqueou mesmo. E tá legal, cara. Tá bem da hora. Olha que negócio legal, né, cara? Que salva a placa, né, velho?
Realmente o bagulho salva a placa de vídeo. E ainda não mexi em tudo, tá? Ainda não mexi em tudo. Vamos ver aqui, ó. Eu sei que tem mais configuração. Eu ainda posso ligar o modo de escala aqui do próprio Lossless Scale. E nos testes anteriores que eu fiz, pelo menos nesse jogo, eu descobri que se eu ligar aqui o modo de escala, que é o NIS, deixar aqui o modo automático dele, se liga só o que acontece, ó. A gente tem um aumento de nitidez aqui da resolução sinistro, mano. E olha, parece até que subiu a resolução do jogo. Só que é só uma nitidez mesmo ali adicionada pelo Lossless. Eu acho que vale a pena ativar, olha só que legal. A gente teve uma melhoria gráfica, né? Eu achei bala isso. Eita, o cara me deitou aqui na porrada. Comenta aí o que você achou, cara. Você achou que valeu a pena ligar esse programa? Às vezes é questão de saber configurar, né? Eu mesmo fazendo um vídeo aqui no canal antes, eu achava que o programa era ruim. E olha só, agora, virei fã da parada, mano. Não tem o que falar. Vamos para outro jogo. Red Dead Redemption 2. O jogo tá em Full HD. Modo janela sem borda também, importante pra gente estar aplicando aqui a performance extra. E ele tá priorizando o desempenho também. O jogo tá todo no baixo, tá bom? Ele tá em Full HD, a gente tem aqui o modo de nitidez do FSR, mais no meiozinho ali, né? Ou seja, ele tá sendo renderizado numa resolução mais baixa para entregar algo pra gente parecido com o Full HD. Essa daqui foi uma configuração que eu testei na RX 580, tá? Então agora a gente vai abrir o jogo. Olha, aqui começou a gameplay. Pode notar que nessa configuração o jogo roda ali uns 60 quadros. O jogo não adianta, eu posso abaixar todo o gráfico, que ele continua muito bonito, não há do que dizer. Às vezes, ó, umas texturas ficam meio esquisitas, né? Ó. Não sei se isso vai carregar ou se é assim mesmo no baixo. Mas, ó, a gente tá aqui na fasezinha do começo e tal, tá 68 frames. E aí, o que acontece nessa situação? Vamos supor que você tá usando um monitor 60 Hz. Eu posso aumentar o gráfico do jogo para alcançar algo mais próximo ali de 40, 30 e poucos frames e aumentar o FPS com Lossless Scale. Ou vamos supor que eu tenho um monitor 144 Hz. Eu vou travar aqui o jogo a uns 50, 60 FPS e a gente vai jogar o recurso de fluidez, né, do Lossless em cima. Então, vamos primeiro aqui tentar, sob essa circunstância, travar o jogo a 60 FPS. Eu vou travar também pelo MSI Afterburner, que eu acho mais rápido para mim, em vez de eu ficar procurando opção ali no jogo. Então já travei aqui a 60. A gente vai manter aqui o modo de resolução no 2. Vou colocar a escala de resolução lá no 25 também, igual a gente fez no Star Wars. Vou também deixar o NVIDIA NIS, cara, que a gente viu que dá uma nitidez legal, né, bacana no jogo. E agora a gente vai aplicar o dimensionamento no Red Dead. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui no Red Dead a gente tem uma particularidade, cara. Eu apliquei aqui o Lossless. A gente nota, quer ver? Eu vou desativar ele lá e vou ativar de novo. A gente nota que a tela até pisca, indicando que ele adicionou assim a camada, né, do Lossless em cima dele, só que não aparece o FPS, cara. Então assim, fica difícil da gente ver aqui o quanto que ele tá gerando. Eu sei que ele adicionou a camada, né? O que eu posso tentar fazer aqui, pra gente tentar notar de vez, tirar o dimensionamento, tentar travar o jogo a 30, que eu sei que vocês no vídeo vão enxergar no máximo a 60 FPS. E agora, ó, vamos ver como que o jogo fica travado a 30. E agora essa é a fluidez do jogo a 30 FPS, eu acho que vocês conseguem notar. Vamos ativar lá pra gente ver. Ativando aqui o patinho. E aqui a gente tem a máscara adicionada por cima do jogo. Eu, francamente, não vejo, assim, grande mudança. Olha só, a gente não tá tendo nem os defeitos da geração dos quadros. Então, é legal a gente ver, ó, que nesse jogo não funcionou muito bem, né? Não sei exatamente por quê, mas não funcionou legal. Vamos aqui de Hogwarts Legacy, tá no modo janela. O jogo tá sendo renderizado em 1080p com FSR 1.0 ligado no modo qualidade. Então, ele faz o upscale da resolução. Eu não mexi no gráfico e a gente tem aqui um bagulho bugado, né? As opções de gráfico estão aqui bugadas. Vamos tentar redefinir por padrão para ver se aparece. Ih, tá pedindo até para reiniciar. Então vamos reiniciar. Depois de reiniciar, a gente está simplesmente passando por um bug. Eu não consigo mexer no gráfico. Não tem nada a ver com Lossless Scale, mas é isso aí, tá? Então vamos no gráfico que tá e deixar D. E aqui a gente tem um jogo rodando a 81 quadros nesse gráfico aqui, cara. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vamos subir a resolução, que é onde eu consigo mexer aqui. Então vamos simplesmente desligar o FSR e vamos deixar o jogo em Full HD nativo. E pronto, assim a gente tem uns 55 frames mais ou menos, 52 frames nessa cena. Eu acho que o jogo já tá fluindo muito bem, né, cara? Tá tranquilo. Eu não necessariamente precisaria de usar Lossless Scale aqui, a não ser que eu queira algo ali mais próximo, uns 144 Hz ou 240 Hz para acompanhar taxa de atualização de um monitor
nesse nível, né? Já que eu não tô podendo mexer no gráfico, só de curiosidade, usando as configurações similares a que a gente usou no Star Wars, com o NIS ligado, com tudo aqui, né, do jeito que tava, vamos aplicar o dimensionamento e agora a gente vê a magia acontecendo. Piscou a tela, pô! Aqui eu vejo o jogo perdendo o FPS base, indo lá para os 49 frames, o que indica que eu deveria travar ele uns 45 mais ou menos para ter uma estabilidade maior. E em compensação a gente tem uns 90 frames com losses. A nitidez do NIS aqui é bem legal, eu acho bem legal. E aqui a gente tem meio que um borrão em volta do Harry, né? Esse borrãozinho aqui bem característico da geração de quadros, né, por esse método. E basicamente a gente tem um gráfico relativamente bom, tá? Se eu vir aqui na escala do NIS e desativar, a gente vai ter esse gráfico aqui, que é basicamente o mesmo gráfico que estava antes, só que com o jogo ali uns 90 mais ou menos, né? Vou aumentar aqui para ficar fácil de ver, ó, uns 90, 91 quadros gerados com lossless. Também nada vai me impedir, por exemplo, de voltar aqui no NIS e ligar um upscale. Se eu quiser, por exemplo, que ele renderiza metade da resolução original, eu posso mexer aqui. E olha lá, olha como é que o jogo fica feio, né? Feio e não... E assim, aumentou o FPS base bastante até, a ponto de que quase ficou aqui no tanto de FPS gerado pelo lossless. Então não vale a pena, nesse caso, ligar o upscale do lossless. Você ficou quadrado, hein, meu filho? Harry Potter tava meio bugado, né? Então vamos olhar o Shadow of the Tomb Raider, que é um jogo bem pesado. Coloquei no preset baixo para ficar mais fácil. Tem o preset mais baixo, mas eu acho que essa placa de vídeo vai dar super conta do baixo. E vamos colocar para jogar. Só reconferindo as configurações com o jogo aberto, a gente tá com o jogo rodando em Full HD nativo, né? DirectX 12, baixo. Eu tô achando que isso tá bem embaçado com Full HD, mas em compensação o jogo tá lá a 140 e poucos frames. Então vamos subir mais o gráfico, porque realmente a placa pode entregar bem mais nessa situação. Isso daqui é o comecinho do jogo. Vamos colocar aqui o jogo na qualidade alta, então, já que ficou tão leve. Eu coloquei aqui o jogo no modo janela, tá sem o Fidelity FX ligado, o gráfico tá no alto e sei lá, cara, tá acontecendo alguma coisa bizarríssima aqui, olha lá. O jogo tá a 115 frames e a gente tem uma resolução inferior ao Full HD, nítida, mas nitidamente, cara, sem o Lossless Scale. Tá ligado. Ele tá até aqui, ó, em segundo plano. A gente pode ver o programa do Patinho em segundo plano, mas desligado. Cara, será que é alguma parada com o driver da AMD? Já não sei. Nessa cena aqui caiu bem o FPS, né? Engraçado assim, fazendo uma observação, eu notei isso em outros testes que eu fiz, tá? Em Full HD, parece que o Full HD hoje tá pior do que o de antigamente. Tem alguma treta, cara. Não sei, eu vou ter que estudar isso aqui. Mas, enfim, o jogo tá em Full HD no alto, 80, 91 frames. Não sei o que tá pegando aqui exatamente, porque essa palhaçada. Vamos vir aqui, né, cara? Vou ligar o mesmo modo aqui que a gente tava, só que eu vou deixar a escala de resolução no 100 dessa vez, tá? Do lossless. Vou colocar o NIS, cara, que a gente aumentou bem a nitidez dos outros jogos. Acho que vai ajudar um pouco aqui, né, cara? E, pô, liguei, tá? Só que aqui ele ligou o modo de escala de resolução. Não é o que eu quero que ele mantenha a resolução, né, padrão. Vou colocar aqui no fator 1 para não mexer na resolução do jogo. E se liga, sobre essas circunstâncias até que valeu a pena aumentar a nitidez, mas não valeu tanto a pena usar o recurso aqui do lossless, que o FPS caiu de uma forma gigantesca, né? E em compensação a gente perdeu aqui tempo de geração de quadros, então não valeu tanto a pena. Vou aumentar mais o gráfico do jogo, colocando aqui na configuração máxima. Beleza, o vídeo ainda mantendo a mesma resolução. Vamos ver aqui se aplicou. Aparentemente aplicou, cara. E daí a gente consegue ali manter o FPS base na casa dos 50 frames e o FPS com losses na casa dos 89. Mas era pro jogo tá bem bonito, cara. O troço bugado. Vou reiniciar o jogo, hein, galera. Olha lá, ó, descobri o erro da parada. O modificador de resolução tava lá no 20%, ó. Era para ele estar no 100, por isso que tava esquisito pra caramba. Taxa de atualização do monitor aqui também não tá reconhecendo direito. Aí vou deixar o jogo abrir no máximo, agora vai estar pesado, tá? E agora a gente tem aqui uma resolução 1080p real, né, gente? Olha, o jogo rodando aos 52 quadros, mais ou menos. Na hora que a gente entrar aqui na meiuca, deve pesar um pouco mais. Então,
olha lá, 34, 35 frames no jogo rodando assim no máximo, tá? Sob essas condições, agora faz mais sentido a gente ligar o Lossless Scale. Então vamos fazer aquele esqueminha. Vamos travar o jogo a 30 FPS para dar aquela desafogada legal na placa de vídeo. Legal, olha lá, o jogo travou a 30. Ligar o LSFG 3.0, unir isso aqui no personalizado para ver se a gente melhora pelo menos um pouco a nitidez. Eu acho que não faz mal, né? Vamos aplicar o dimensionamento, beleza? Detalhe, resolução de escala, né? Tá no normal. A gente não vai estar gerando frame doidão, né? E olha só, nesse jogo a gente tem um efeito muito da hora, mano. Ó, vou aumentar aqui para vocês verem. A gente tá conseguindo 56 FPS, mais ou menos, de fluidez. É muito perceptível o ganho de fluidez. Pode ver que o jogo estava em modo janela. O próprio Lossless já até aumentou, né, a janela. Já colocou ele em janela de tela cheia, coisa que não tem no próprio jogo. E aqui, olha só, poxa, valeu bem a pena eu ter ativado ele. Então aqui a gente praticamente dobrou a quantidade de FPS que a placa de vídeo é capaz de trazer. Eu sei que é uma cena bem escura do jogo, né, que atrapalha um pouco a visualização, mas além da gente ter ganhado um pouco de nitidez, que eu acho que melhora o gráfico, é questão também de gosto pessoal. Valeu a pena. Eu acho que aqui valeu bastante a pena, cara. Muito legal, né, gente? Agora é aquela coisa, né? Estamos na primeira fase do jogo, tem que ir testando no jogo inteiro pra ver, né? Se, poxa, tá caindo muito FPS, coisa do tipo, a gente teria que mexer um pouco no gráfico, fazer alguns ajustes melhores para deixar mais bacaninho. Então, como a gente pôde ver no conteúdo de hoje, apesar do programa ter algumas particularidades com alguns jogos e tal, é um programa muito útil que a gente literalmente, de certa forma, consegue dobrar o FPS visualizado tendo apenas uma placa de vídeo, né? E a gente de fato conseguiu aumentar muito a performance percebida da RX 590 GME. Fafá, o Lossless Scale não aumenta, não melhora a questão do input lag. Não melhora. Mas, poxa, a gente ganhou um pouquinho de fluidez, a gente ganha aqui um pouco de nitidez, se a gente quiser. Então, assim, é um programa super útil, cara. Um programa muito legal, né? E que tem recursos ultra bacana, que não tem o que falar, né? Que de certa forma também até torna a RX 590 GME uma placa de vídeo bem mais interessante. Eu vou deixar o link dela para você, do nosso grupo de ofertas, tá rolando oferta pra caramba lá, cupons e tudo mais. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o joinha ou se inscreva no canal, que é fundamental pra gente continuar crescendo, desenvolvendo esse trabalho. Tamo junto e até mais.